De volta com o programa Ação Nacional. Hoje nós estamos falando sobre a Copa do Mundo, um dos maiores eventos esportivos de todo o mundo. Estou aqui com o Dicá, ele que é membro do comitê organizador local da Copa do Mundo, COL 2014, aqui em Campinas. Quando a gente fala local, né, entenda-se aqui por Campinas, nossa região aqui. Bom, Dicá, a gente estava falando sobre essa estrutura necessária para abrigar as seleções. Acabamos de falar também que nós teremos aqui a seleção de Portugal e Nigéria, em Campinas especificamente. Bom, houve toda uma estrutura. Nós falamos que a necessidade do aeroporto foi um dos pontos chaves para que essas seleções viessem aqui para Campinas. Mas, além disso, nós teremos a passagem aqui de 7 seleções por Campinas. Né? 2 ficarão, que nós falamos que é Portugal e Nigéria. Exatamente. A nossa região aqui vão fazer parte, ou vão usar o aeroporto de Viracopos, realmente 7 seleções. Então, só que essas seleções, o aeroporto separou um espaço já completamente pronto para atender exclusivamente essas seleções. Então, esse lado é um lado positivo, é um lado bom, porque elas terão toda a segurança, principalmente no embarque e no desembarque, nesse espaço já pronto do aeroporto de Viracopos. Então, quer dizer, uma segurança que está sendo preparada para toda essa estrutura, quer dizer, foi montada já, né? Preparada não vai ser executada. Mas houve isso daí para que essas seleções tenham total segurança de chegada em Campinas e também vai pelas cidades da região aqui, né, em torno de Campinas. Quando nós falamos de Campinas, Júnior, mas isso é extensivo, é um critério adotado pela FIFA, é uma exigência da FIFA em termos de segurança também, que é uma preocupação, a maior preocupação da FIFA em relação a segurança. Isso não é só na Copa do Mundo do Brasil, foram em outros locais também. Então, vem se trabalhando em cima de segurança há muito tempo. Desde quando foi definido, por exemplo, que Campinas seria subsede, receberia aqui Portugal e Nigéria, o Exército, a Polícia Militar, a ABIN, que é a Associação Brasileira de Inteligência, vem trabalhando no espaço que vai ser usado no aeroporto, no hotel e no CT ou no estádio. Então, esse percurso ele foi todo estudado, teve treinamento até a semana passada, agora, final de semana, teve treinamento, é muito criterioso, eles trabalham com várias alternativas. Por exemplo, a ABIN, né, que é a Associação Brasileira de Inteligência, ela faz um mapeamento de tudo que vai acontecer, os locais mais frágeis, os locais onde pode ter essa fragilidade, pode ter uma ação, enfim. A segurança está muito forte no CT, por exemplo, que ela é do lado da Anhanguera, onde tem um fluxo muito grande de veículos. Vai ter uma base da Polícia Militar dentro do CT e o Exército também estará dentro do CT. Não só dentro do CT, como em torno do CT. Por que eu falo do CT? Porque o CT é um local mais amplo, mais aberto, diferentemente do Guarani. O Guarani vai ter toda a segurança da mesma maneira. Só que o Guarani é um estádio, é fechado, né? Fechado, tem toda a segurança, fechou os portões, quer dizer, não tem visibilidade nenhuma. E no CT nós já tivemos que tomar várias providências para que não tenha visibilidade da Anhanguera para o CT. Sim. Entendeu? Inclusive, deixa eu explicar um pouquinho para o nosso telespectador aqui, porque CT, quando a gente fala, é centro de treinamento, gente, né? Porque a gente costuma força de hábito, eu estou acostumado a falar CT, mas é o centro de treinamento. Então, no caso, houve toda uma estrutura montada, que eu até ia entrar nesse mérito. Vamos lá, então. Por exemplo, se eu deslocar a equipe de Portugal, tudo vai ter que ter vamos ter que interditar algumas vias. Com certeza. Porque para deslocar, a gente sabe que aqui é uma região metropolitana de Campinas. Nós temos aí mais de, estou falando errado aqui, mais de 2 milhões de habitantes, tranquilamente. Acho que só a cidade de Campinas por aí já está em torno disso, aqui a região. Então é um volume muito grande de pessoas se deslocando para o seu trabalho, que isso vai ser normal, já temos esse fluxo de trânsito. E quando a gente colocar essa seleção, a gente tem que também ter uma intervenção da polícia, enfim, como você mesmo disse, rodoviária, militar e tudo mais para poder deslocar essa equipe. Então, quando eu falei para você, Júnior, do mapeamento que
que essa ABIN e a Polícia Militar vem fazendo, junto com o Exército, é justamente para isso. São várias alternativas. Eu não posso falar para você quais são as alternativas, porque é muito sigiloso, nem eu sei. Eu só sei, conversando com pessoas, com o comandante, que eles não têm uma só alternativa. Eles têm, por exemplo, têm 3 alternativas. Para que, se ocorrer um imprevisto em uma dessas, ele tem outras alternativas de sair do aeroporto, ou sair do hotel para ir para o CT, ou do Hotel Vitória para o Guarani, enfim. Ele está muito bem estudado, muito bem elaborado nesse aspecto. Lembrando que são 7 delegações que estarão passando pelo aeroporto, né? Quando a gente está falando dessa estrutura, que há toda essa logística montada. Se eu não me engano, acho que tem uma seleção que vai ficar em Itu, aqui do lado também, que é na região nossa aqui. Tem uma seleção que a Costa do Marfim vai ficar em Águas de Lindóia, mas Águas de Lindóia obrigatoriamente vai ter que usar o aeroporto de Campinas. Sim. Tá? Então, ele vai ter que ter uma estrutura, além da estrutura deles, eles vão ter que ter uma estrutura que possa dar essa assessoria. E, por exemplo, dentro dos estádios, nós vamos ter lá o treinamento da seleção de Portugal. Toda essa estrutura também já foi pensada. Tem os prédios em volta, tudo mais. Da Ponte Preta também, o estádio da Ponte Preta, vários prédios em volta. Tem toda essa estrutura também já está pensada. Nesse caso do treinamento, como não eles não vão fazer usar a parte tática, técnica propriamente dita, aqueles que eles vão usar na competição, é um treinamento de apresentação. Para o pessoal conhecer um jogador, conhecer outro, enfim, da Nigéria, de Portugal. Então, normalmente, os treinadores, eles não usam a parte tática e técnica para um tipo de exibição dessa maneira. É mesmo uma apresentação, ter um contato mais próximo com o público, ir lá, jogar a camisa para o público, essa coisa de ter o público ao seu lado. Mas, com relação ao prédio, essas coisas... aí não atrapalha em nada, porque não vai ter essa movimentação. Só para completar, houve a reunião da Alexandra Caprioli com o pessoal da Ponte, né? Em termos da logística. Só explicando, a Alexandra Caprioli... é a diretora executiva do comitê organizador local. Okay. E ela é diretora de turismo, junto com o Samuel Rossílio, que é o secretário. Então foi feita uma reunião, um estudo. Então está tudo mapeado direitinho, como que vai ser a entrada, por onde, criança, enfim. Essa logística está prontinha, está zero bala. E essa segurança, então, a população pode ficar tranquila em questão de segurança? A segurança é a mesma, né, Júnior? Para a delegação é a mesma, tem que ser a mesma. Tem todo o acompanhamento. Ok. E em relação aos turistas que estarão aqui? Porque... logicamente, vem a seleção de Portugal, né? Muitos portugueses vão querer ficar aqui para poder acompanhar, né? Ver lá o Cristiano Ronaldo, enfim, né? O ídolo da seleção de Portugal. E a Nigéria também, né? Com certeza. Essa estrutura também já foi organizada para esses turistas que vão estar aqui na cidade de Campinas, acompanhando suas delegações? Existe sim toda uma estrutura já montada em relação às 2 seleções. Portugal, eu diria assim, que Portugal fica mais fácil porque é uma língua fácil, a nossa comunicação praticamente é a mesma. Agora a Nigéria, já se vai falar inglês, então no aeroporto vai ter uma estrutura para poder atender os pontados para isso. Nos pontos de maior referência em Campinas, terão ali pessoas... preparadas para dar todas as informações aos turistas. E dos hotéis, evidentemente, terão também, né, as pessoas que possam passar todas as informações, não só como chegar em determinados lugares, mas também se precisar se deslocar para São Paulo, enfim, se quer assistir um show, terá toda a retaguarda dentro da possibilidade, porque... Pela estatística aqui que foi feita pela SIC, nós podemos ter aqui uma base de 30 mil turistas passando por Campinas. É isso que eu ia te perguntar, de cá, quantas pessoas mais ou menos nós teremos aqui na quando região? eu falo 30 mil, a gente está falando aqui que vai usar o aeroporto de Campinas,
muitos ficaram aqui em Campinas, outros, de repente, quer se deslocar para Manaus para assistir o primeiro jogo, outro quer ir para não sei aonde, assistir a Nigéria, assim. Mas a SIC fez esse levantamento, nós teremos uma base de 30 mil turistas aqui. E esses turistas, por exemplo, tem algo especial assim, de transporte específico para eles? Ou eles irão utilizar o transporte público que todo mundo está utilizando? Tem algo voltado somente para eles? Normalmente vai ter uma orientação, o turista ele não vai depender de condução, de ônibus, por exemplo, ele vai depender de táxi, de van. Então, a estrutura está montada para isso. Tanto é que existem muitas empresas já cadastradas para poder atender esse público. Quer dizer, pegar do aeroporto, levar para o hotel, do hotel, enfim, quer fazer um passeio em tal lugar. Então, essa estrutura já está montada também. Vai ter empresas se dedicando a isso. Essas pessoas que estão lá, os taxistas do aeroporto, enfim, as pessoas de vans, estão orientadas, passaram por um treinamento? Foram orientados, passaram por treinamentos. Evidente que é o básico, né? O básico, não dá para você, em um tempo muito curto, você conseguir, principalmente o inglês, sem dúvida. Foi sim, principalmente os donos de restaurante se preocuparam muito com isso, para o atendimento ser o melhor possível. Tem restaurante que fez o cardápio em português e inglês, quer dizer, isso facilita. Quer dizer, Campinas vai mostrar, eu vou falar de Campinas vai mostrar que se preparou bem para isso. A gente quer atender bem o turista, quer que ele saia daqui de Campinas com uma impressão muito boa e com atendimento dos melhores. Desde o aeroporto até um restaurante, uma casa de show, enfim, aonde o turista for passear, ele tem essa condição de ser atendido, ser bem atendido, alguém que possa passar uma informação, isso aí é fundamental. De cá, esse comitê organizador passou, como é que é isso? Vocês passaram também por um treinamento? Essas orientações vêm do governo federal, dizendo assim, olha, a cartilha está para todas as cidades sedes, vocês também têm que cumprir essa norma aqui. Isso foi meio organizado a nível nacional? É nível nacional. Ou cada cidade acaba fazendo o seu trabalho individualmente? Não. A orientação, por exemplo, o COL de São Paulo, que é o carro-chefe nosso, ele passa todas as informações e a gente tem que se adequar às orientações do COL local São Paulo. Então, a gente está seguindo um critério, seguindo uma orientação. Quando eu falo seguindo, eu gostaria até de me referir a Alexandra Caprioli, que ela, a diretora executiva, ela é uma pessoa que a parte burocrática, a parte de organização, ela é camisa 10. Ela é altamente profissional e com muita capacidade. Mas eu participei de algumas reuniões em São Paulo e a gente sabe a orientação feita pelo COL. O COL não só faz a orientação, como ele acompanha em tudo que você precisar. Desde aquilo que eu falei de estádio, de hotel, só que ele é subdividido. Por exemplo, o hotel tem a pessoa responsável... A rede hoteleira. A rede hoteleira. A Alexandra cuida da parte de organização, da estrutura. Sim. Por exemplo, eu fiquei com a parte mais de estádio, campo, grama, enfim, gramado, qualidade. E também teve que ser trocado, né? Teve que ser trocado. Então, foi dividido. Por isso que a coisa caminhou de uma forma boa, legal e está caminhando. Ok, bom. A respeito ainda de segurança, nós iremos falar no próximo bloco. Tem um assunto muito interessante, por exemplo, o Japão está oferecendo uma cartilha que dá algumas orientações de como você andar aqui no Brasil. Mas isso eu vou falar no próximo bloco. Fique ligado com a gente.